A gente começa o ano, mas sabe que, apesar de todas as esperanças que a gente tem de um novo momento, a única certeza que se tem é que para se ter um novo momento é que as mudanças não acontecem aí de graça, que a gente tem que ficar sempre atento e trabalhar para que essas mudanças aconteçam. A gente sabe que não é porque o ano virou, que os fogos estouraram, sei lá, votos foram feitos, que num passe de mágica tudo mude. Por que eu digo isso? Porque muitas mudanças necessárias começam geralmente no combate às narrativas. Nem sempre são ações em si, nem fatos em si. É combate à narrativa no duro. Porque narrativas de verdade muitas vezes são mais perigosas que certas ações. Narrativas mudam os ventos, mudam as situações de uma maneira profunda. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre conspirações, teorias conspiratórias que têm sido a base de argumento contra o pensamento crítico, tá? Essa série continua no nosso episódio da semana que vem e termina também com um programa específico sobre um tema complicado que é a tal da nossa pandemia. A gente vai contar para vocês nesse último episódio como foi a entrevista do famoso Dr. Malone, né, no podcast do Joe Rogan, né? A gente imagina que muita gente não teve tempo nem saco, para falar a verdade, para assistir uma entrevista de 3 horas e tanto em inglês, então a gente faz isso para vocês. Agora, ainda no começo do ano, eu acredito que em janeiro mesmo, também vamos fazer mais uma entrevista com o nosso colega, o Vitor Loyola, o nosso superstar aí que deu alguns picos de audiência do Saindo da Bolha. Cara bom demais, gente muito boa. Já tivemos 2 bate-papos com ele antes sobre esse tema também, tá? Também discutindo em parte aí na nossa entrevista o que é narrativa e o que é verdade nessa pandemia. Então, tem coisa legal vindo aí, começando hoje com o primeiro capítulo, entre aspas, das teorias conspiratórias, tá? A gente também até usa aí com frequência o nosso chapeuzinho de alumínio como referência, né? Pois é, com esse nosso chapeuzinho, a gente vai demonstrar a partir de agora que claramente eu prometo que muitas dessas narrativas que passaram pelas redes sociais e principalmente plantadas pela imprensa tradicional não deixam de ser narrativas. No final, o chapeuzinho de alumínio tem servido cada vez menos como alegoria e mais como vestimento obrigatório no nosso programa, tá? Para fazer qualquer programa nosso. É impressionante como a gente, como essa questão, vamos chamar assim, acaba se repetindo tanto. Como as pessoas que criticam o pensamento crítico usam a expressão teoria conspiratória para se esconder das argumentações, dos fatos, dos dados. A gente já falou antes, basta chamar aí alguma coisa de teoria conspiratória que tudo mais perde valor, né? Geralmente nas redes sociais a expressão teoria conspiratória vem acompanhada do famoso KKK e algumas cabeças de bagre ainda chamam você de terraplanista. Pois bem, para aquelas pessoas que chamam outras que têm pensamento crítico de terraplanista, a gente tem uma novidade, aliás, tem uma série de novidades aqui em termos de teorias conspiratórias, mas tem uma novidade especial que pode ser contada para esses caras, tá? E a primeira delas é que negar fato é, na realidade, terraplanismo. Certo? Então vamos lá, vamos listar a teoria aí por teoria do que foi desmontado durante o ano de 2020, como começou, como é que elas uma a uma foram caindo por terra no último ano. E daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Ano novo, conspirações antigas. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 105. Pois é, nosso primeiro episódio de 2022. Ora, vejam só, começamos aqui com pé direito. Mas independente das imagens e da fé que a gente sempre tem, que tudo vai melhorar, a gente se propôs a fazer um programa aqui interessante para vocês. Para começar assim, 2022, com o pé direito aqui no podcast. Mas no final a gente levantou
tanto material, mas tanto material que vai ter que fazer 2 programas, 3 quase praticamente, e olha uma possibilidade de um quarto aí mais ou menos próximo com uma outra entrevista muito importante que aconteceu no Joe Rogan pra gente discutir, tá? Olha que loucura, né? Quantidade de coisa. Pois é, a gente que é dado como louco, né? Sabe que com o tempo tudo se resolve. Toda luz acaba vindo com o tempo, tá? Mas o que não vem, o que não para, o que não cede, não acaba nunca com o tempo é a nossa necessidade de fazer o quê? Nosso jabá, tá bom? Então vamos lá. Para quem não fez ainda, tá conhecendo a gente agora, a gente pede para entrar no nosso site lá, o www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast. Faz tempo que eu não falava isso, hein? Ou então seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, falei, Apple Podcast. Pede também para seguir, obviamente, a gente ali no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha. Clicar lá, dar um like nesse episódio, né? Clicar no sininho, subscribe e tal, para poder ajudar a gente. Faz um comentário aí que sempre puxa a gente para cima nas estatísticas, é muito importante, tá? Pede também para vocês dar um share nesse episódio nas redes sociais, se gostarem, evidentemente, e também para conversar com seus amigos. Vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E se detestava em 2021, detesta ainda mais em 2022. E pede finalmente para vocês, mentira, não é finalmente, pede para vocês anotarem o nosso endereço do nosso canal do Telegram. Isso, anota aí, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Pessoal tá fugindo tudo pro Gather, que bom, vão pro Gather mesmo. O Gather, o Saindo da Bolha também tem o seu canal lá no Gather, tá bom? E para quem tá tendo dificuldade de encontrar a gente no Facebook, a gente pede também. Ou vai pro Gather, ou pelo menos se cadastra ali no Twitter. O Twitter tem deixado a gente trabalhar relativamente tranquilo. Finalmente, tem o nosso Pixel aí que a gente tá deixando, como sempre, para pequenas doações. 1, 5, 2, 10 reais, pingado não é seco, tá? Ajuda a gente pra caramba a pagar os papagaios aqui do nosso podcast. É isso aí, jabá até compridinho. Vamos pra frente, gente. Vida que segue. Teoria Conspiratória 1. Hillary e os russos. Nossa primeira teoria conspiratória caiu por terra definitivamente no ano passado, finzinho do ano passado. Não porque a gente tivesse alguma dúvida sobre o tema, mas porque as primeiras cartas começaram a cair diante da justiça americana, tá? Nesse período. Vão lembrar que o Obamagate, que é considerado também uma teoria conspiratória, mas não é, por sinal, né? Ela começa lá atrás, mas não com Obama, e sim com a Hillary Clinton, né? Antes disso tudo, antes do Obama botar a colher dele. Foi a campanha de Hillary que pegou e criou o roteiro pro famoso relatório que foi base para a acusação, um relatório cheio de bobagens, de disse que foi base para acusação contra o Trump, colocado como se fosse um asset russo, um elemento implantado pelo governo russo na presidência americana com o objetivo de destruir os Estados Unidos. Olha só. Cara, e aí você pensa o seguinte, olha que interessante, isso sim tem cara de teoria conspiratória, concorda? Donald Trump, um dos maiores bilionários do mundo, como um asset russo colocado na presidência pelos russos. Se isso não tem cara de teoria conspiratória, nada mais tem. Então o que se faz normalmente? Quando você tem um problema, você joga o problema, inverte a situação e joga nas costas dos outros. Então Hillary, na verdade, era uma safada. E construiu-se a narrativa do asset russo Donald Trump. Mas não, por mais estúpido que tudo isso fosse, por mais que os serviços de inteligência não tivessem nada para dar suporte a essa ideia, Trump espião, foi a imprensa americana, sim, que nutriu, esticou até onde pôde, mentiu, destruiu a reputação no limite do possível para primeiro tentar destruir a candidatura Trump e depois para tentar literalmente derrubar o presidente dos Estados Unidos por meio de um impeachment que seria basicamente um golpe de Estado branco. Veja, essa é uma das principais características das muitas ditas, aspas, teorias conspiratórias, tá? As acusações deles parecem tão rocambolesca que quem se opõe fica parecendo maluco. Fala, como assim? Você tá me acusando de uma coisa maluca dessa? Pois é,
Tô sim. Como assim uma candidata, mulher de um ex-presidente que foi secretária de Estado do governo Obama ia querer derrubar a candidatura de um outro cara em um país democrático como os Estados Unidos? E aí vem a tal da risada, né? KKKK. Né? Cara, para de ser palhaço. Só que o ponto interessante é que o debunk dessas histórias realmente parecem estranhas. O debunk em si já é estranho, mas não por outra razão, porque a história de origem que você vai ter que debuncar lá, você vai ter que destruir, é rocambolesca, é conspiratória, tá? Então, veja, é fato provado. A Hillary Clinton usou seus e-mails pessoais para trabalhar como secretária de Estado. Não pode. Por que ela ia querer se esconder, esconder os e-mails oficiais do controle do governo? Não é um questionamento justo que se faz? Por que o FBI abriu investigação sobre isso e fechou depois falando que não tinha nada e depois abriu de novo na véspera da eleição? Não é justo perguntar por quê? Por que um esquema gigantesco como essa história toda teria que ser do Trump como asset russo, né? Não teve nenhuma ponta solta, a ponto de nunca ter sido provado nada. É muita gente que teria que estar envolvida para ninguém ter falhado, para ninguém ter dado com a língua nos dentes. Não é justo desconfiar que foi tão perfeito assim que nunca foi pego? Pois a característica é essa. Se você faz perguntas absolutamente normais, que qualquer pessoa minimamente curiosa faria, você é um teorista conspiratório. E por quê? Por quê? Porque eles não querem que você pergunte horas, né? Porque eles querem que você tenha vergonha de perguntar. Você vai passar por idiota se eles cravarem na sua testa. Quem faz perguntas, quem tem senso crítico é ridículo, tá? Desconfiar é ridículo. KKK, teorista conspiratório, né? Pois bem, a teoria conspiratória cai por terra com o indiciamento de 2 pessoas ligadas a Hillary Clinton no ano passado. Eles fizeram um programa recente agora sobre isso, acho que chamava o maior escândalo político de todos os tempos. Ouça lá quem não ouviu, a história tá super detalhada lá, e aqui hoje a gente tá mais para listar as teorias conspiratórias gerais, que nunca foram teorias e muito menos conspiratórias, e colocar todas elas aí juntas para você ver que às vezes até mesmo você pode passar a duvidar de si mesmo, né? Às vezes você fala assim, porra, é tanta coisa, será que eu tô ficando maluco? Será que eu tô perdendo a razão, exagerando demais? Tô me sentindo meio louco nessa história? Pois é, miguxo, a história é essa. Eles querem exatamente isso, que você se sinta desconfortável em questionar. Não para nunca. Teoria conspiratória 2. Fauci e a Covid. Semana passada, o famoso picareta master da pandemia, o Dr. Fauci, foi para a TV avisar. Ele foi falar o seguinte: olha, gente, esses números gigantescos de casos de Covid em função da Omicron estão todos errados, viu? Tá tudo errado, não é isso. O que está acontecendo é que as pessoas estão entrando no hospital por qualquer razão, tipo um pé quebrado, uma facada, e o sujeito está sendo testado quando entra no hospital, e se der positivo, eles colocam lá que foi internação por Covid, mas não é. Então, pera lá. Tem 2 coisas que me incomodam muito nessa declaração do Fauci. A quantidade de perfis de Twitter, de canais de YouTube fechado pelas Big Techs aí, por causa desse tipo de informação que foi passada no passado, é gigante. Isso era considerado fake news, modelo Master Blaster, a ponto de você perder sua conta, né? Você falava, não, olha, eu acho que tá inflado. Não pode, fecha o canal do cara. Não era assim? Eles chamavam o quê? Desinformação? Fake news? Não era isso? Isso não é só nos Estados Unidos, tá? Se uma pessoa morrer no Reino Unido, até 28 dias, repito, 28 dias depois de ser diagnosticada com Covid, ela entra nas estatísticas de óbito de Covid, de Covid no Reino Unido, tá? Não sou eu que estou falando, não é um chutação do seu saindo da bolha. Se o cara correu para o hospital quase um mês depois com um problema, sei lá, cardíaco e morreu, azar, é Covid. Isso é aberto, tá? Não tem que procurar nenhum paper científico para saber como se dá a mensuração. Não. Essa informação aparece do ladinho dos dados que são divulgados publicamente todo santo dia lá no Reino Unido. Então, mas se eu sair da bolha, você está falando que Covid não é um problema? Não, senhor.
Tá dizendo que Covid não mata? Não, senhor. Mas baseado só nesses 2 pontos aqui, que nós estamos falando agora, inclusive a boca do Dr. Fauci, dá para saber que o número de casos tem sido ampliado e os de óbito idem, no mínimo, nesses 2 países. Como eu não sei como funciona a contagem na Finlândia, no Chile, no Panamá, eu não vou falar que é assim de maneira geral, mas no Reino Unido e nos Estados Unidos eu posso confirmar categoricamente para vocês. Até porque o próprio Dr. Fauci confirmou, certo? Então, nada melhor, né? O Fauci, por sinal, participou também, por falar em teorias conspiratórias, ele participou de vários debates cabeludos no Senado, principalmente aí se atracando, quase a pé do ouvido com o senador Rand Paul, lá do Kentucky, né? Eu acho que é isso, nos últimos meses, tá? E ele não perdeu a chance de sugerir que o Rand Paul era um ignorante, que era um mentiroso, por sugerir que ele, o Fauci, financiou as pesquisas lá na China, que em última análise levaram ao desenvolvimento do vírus. A gente sabe que é isso, mas por enquanto é teoria conspiratória, tá? Muito bem. O Fauci negou que teria financiado, até que papéis oficiais do governo americano, liberados por um congressista republicano, provaram que ele, o Rand Paul, e não o Fauci, era quem tinha razão. E aí vem a pergunta: como é que o Fauci continua no cargo? Como é que o Fauci não foi ainda processado? Na verdade, como é que o Dr. Fauci, na verdade, não está em cana, certo? Tem cara de teoria conspiratória pedir a prisão do Dr. Fauci? Claro que tem. É aquele mesmo esquema que a gente falou. Parece tão absurdo, mas tão absurdo que gera respostas do tipo kkk do seu interlocutor, vamos chamar assim, desinformado. Mas as razões estão aí, nessa história toda, de verdade. Se você, no frigir dos ovos, como se costumava dizer, a coisa nessa história toda mais suspeita é o Fauci. Não está ainda atrás das grades. Teoria conspiratória 3. O laptop de Hunter Biden. Pois é, às vésperas das eleições do ano passado, lá que explodiu uma bomba nuclear em cima da campanha do Joe Biden. O filho dele, lá, o cracudo do Hunter Biden, foi exposto. Foi exposto como? Foi entregue a cópia do conteúdo do seu laptop para o prefeito, ex-prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani, que, claro, expôs para público a poderia toda. Vocês vão se lembrar. Eram fotos dele chapado com um cachimbo de crack na boca, eram trocas de mensagens super comprometedoras com a esposa do seu ex-esposa, né? Do seu irmão falecido, o que dá a entender que, além de tudo, ele tinha relações com a esposa do irmão falecido, e principalmente uma mensagem de negócios que mostrava que em uma operação aí financeira com ucranianos, 10% da grana teria que ir para o Big Guy, ou seja, o seu papai, Joe Biden. O Biden havia declarado anteriormente que ele nunca falava de negócio com o filho. Não estou sabendo de nada, meu filho tem a vida dele lá, eu não sei de nada, sou só senador e vice-presidente. Mas o e-mail obtido no laptop do Hunter Biden, vindo dos seus parceiros ucranianos, vão lembrar, o Biden lá, o Hunter Biden, recebia uma grana mensal aí como membro do conselho da Burisma, né, que é a empresa de gás lá. Os parceiros ucranianos agradeceram o Hunter pela chance de conversar com o papai dele, né? Pois é, um horror, só podreira, só mentira. Ou seja, na boca da eleição, surgiu um laptop que já havia passado nas mãos do FBI. Olha ele de novo. FBI esse que, por sinal, engavetou a história. Não se sabe por quê. Quer dizer, a gente sabe claramente que comprometeria não só a candidatura a Biden, mas, claro, todos os planos democratas para ganhar as eleições do jeito que ganharam. Bom, então era a hora de começar, na hora que vazou essa história, começar o controle de danos, e nada melhor que os democratas contarem com seus grandes aliados, quem são a mídia tradicional e as big techs. Coube a primeira parte, aí a mídia tradicional, ficar de boca fechada e não dar nenhum tipo de história, de notícia sobre o tema. Eles cumpriram sua parte brilhantemente, né? E as big techs coube fazer o quê? Calar a boca dos pequenos, vamos chamar assim, canais de mídia alternativa. E foi o que eles fizeram em nome do combate ao quê? A fake news, claro, as famosas fake news que no Brasil andam até
metendo gente em cana. Só que na mídia tradicional, um jornal publicou, né, que é o New York Post, obviamente não o New York Times, claro, e o perfil do New York Post foi bloqueado no Twitter, ainda assim, por divulgar, claro, fake news que poderiam comprometer as eleições. E é claro que poderiam comprometer as eleições. A ideia era essa. A ideia era dar informação para os eleitores. Informações reais comprometem, elas alteram o caminho das eleições. E aí, no final, a conta do New York Post no Twitter foi desbloqueada, tá? Porque era, o que eles estavam colocando era verdade, basicamente, apenas 3 dias antes da eleição, e a história já não teria mais tempo de viralizar, vamos chamar assim. No final, então, somente em meados de setembro desse ano, um livro do jornalista Ben Schreckinger, eu acho que esse é o nome dele, que escreve para o Político, né? E o Político não é exatamente um veículo de direita, muito pelo contrário, encontrou novas evidências da veracidade da história do New York Post, e como se isso fosse necessário, tá? Não precisava nada mais além. Mas aí sim, como foi o como foi o Político que botou no ar essas novidades, um jornalista associado ao Político, aí finalmente, e com muito pouco barulho, a teoria conspiratória do laptop do Biden acabou sendo aceita como realidade. Tá, mas pera, então a troca de e-mails ocorreu e as negociatas com os ucranianos, pelo menos sob a perspectiva de que os e-mails são verdadeiros, elas realmente aconteceram? Sim. É o mesmo caso do Fauci, gente. A gente fica todo feliz de ter ficado sempre do lado da verdade, falar, eu sabia, mas de verdade não vale, porque quais são as consequências disso? Quer dizer que é isso mesmo? O filho do atual presidente dos Estados Unidos costurou acordo com os ucranianos, o PAPS deveria levar 10% e ficou por isso mesmo? Só para lembrar. Então vamos lá, vamos lembrar só mais uma coisinha aqui. Qual país está metido em uma super encrenca agora, de novo levando junto os Estados Unidos? Isso, a Ucrânia, com tantos países do mundo, lá estão eles com os Bidens de novo, não é? Então, por favor, gente, não vamos ser bobinhos e imaginar que cabe ao Ocidente entrar em guerra com a Rússia para defender os valores ocidentais por causa da Ucrânia e pensar que isso não tem nada a ver com as relações entre os Bidens e um dos lados da elite ucraniana. Por favor, hein? Não dá pra gente se perder em romantismo ideológico e ficar achando que estamos falando de luta contra o comunismo, Ocidente versus... Não, tá, gente? O buraco é muito mais embaixo, por favor. Teoria Conspiratória 4, Critical Race Theory. Lembra do tempo em que falar do Foro de São Paulo era teoria conspiratória? Né? Pois é, aliás, essa semana eu estava conversando aqui com o Mr. E a gente estava lembrando de uma cena nacional, política nacional. Lá para trás, o Lula tinha acabado de ser eleito pela primeira vez, e ainda em janeiro mesmo, eu acho que foi, ele foi para Porto Alegre, que tinha o tal do Fórum Mundial Social, vocês vão se lembrar disso, e de lá ele saiu com destino para Davos para participar do Fórum Econômico Mundial. Então, na época, lá na TV, os repórteres estavam foram a campo nesse Fórum Mundial Social, e foram entrevistar lá a petezada sobre o que eles achavam do Lula ter ido para Davos, né? Porque, afinal de contas, ele era um representante do operariado, o que ele estava fazendo no meio daquela recaiada toda. E eu nunca vou esquecer um carinha totalmente estúpido, chorando para as câmeras, emocionado, porque o operário estava indo para Davos conversar com os líderes mundiais. Olha que emocionante. E eu fico pensando, depois de tudo que o Lula e o PT fizeram com quantos desses animais de rabo que ainda tem esse tipo de compreensão sobre esse tema? E, para nossa tristeza, depois da gente conversar um pouquinho, a conclusão que a gente tem é que ainda deve ter muito idiota com essa cabeça. É como se fosse uma, aspas, religião, né? O cara pode fazer de tudo e tá tudo bem. Fazer o quê? Mas sabe o que isso tem a ver com o tema desse capítulo, Critical Race Theory?
absolutamente nada porque eu me perdi no tema, tá? Então vamos lá, vamos voltando. Aí sim, ele tava falando que as pessoas riam de você quando você falava do Foro São Paulo, é isso. E muitos caras lá nos Estados Unidos também riam da preocupação que a direita americana, os conservadores americanos tinham com relação à Critical Race Theory. É tipo, kkk, isso é coisa da cabeça de vocês, tá? Então, Critical Race Theory era super teoria conspiratória. Com o passar do tempo, e até por um trabalho incrível lá de um cara que a gente já mencionou aqui, o Rufo, as coisas começaram a ficar mais evidentes. O Trump chegou a assinar decretos proibindo agências federais de realizarem treinamentos baseados na CRT, e em algumas dessas agências, por sinal, o Trump foi totalmente ignorado, tá? Eles continuaram fazendo do mesmo jeito, e o que prova uma outra teoria conspiratória quer dizer que o Deep State não existe, tá? Deep State também é considerado uma teoria conspiratória. Mais pra frente, algumas novidades foram acontecendo, foram aparecendo aqui e ali, com os famosos, péssimo caso para a imagem da Coca-Cola, que estava treinando seus funcionários para serem aspas, menos brancos, né, dentro da lógica da Critical Race Theory, e os treinamentos acabaram vazando numa sequência aí de também uma chuva de vídeos de alunos expondo o professor, tal, foi ficando cada vez mais evidente a coisa. A coisa não passou, como é que eu posso dizer? A coisa passou a deixar de ser tanto kkk, sabe como é que é? Aí a narrativa passou a ser o seguinte, não é que é um absurdo, isso não existe mais, é que a nova narrativa é que ensinar CRT lá, o Critical Race Theory, para as crianças era simplesmente ensinar numas aulas de história que existia racismo nos Estados Unidos. Só isso, tá? É claro. E que esse tipo de coisa não acontecia de jeito nenhum com crianças de menos de 12 anos. Não, imagina, isso é teoria conspiratória, kkk. Pois bem, mais uma vez ficou provado que sim, que existiam escolas ensinando esse lixo para criança com menos de 12 anos, tá? E que não tinha nada a ver com a parte de currículo de história americana. Aí os caras, não, veja bem, ok. Não é exatamente história americana, mas, gente, kkk, isso é coisa de republicano conspiracionista. As coisas estão tudo normais nas escolas. Até que houve aí o exposé lá do Project Veritas, contando a história do professor que estava gerando na cabeça dele, ou pelo menos tentando criar revolucionários, crianças revolucionárias, e a famosa história lá da escola da Virgínia, né, em que o conselho escolar estava escondendo um estupro de uma menor, e aí foi demais. Aí você fala Critical Race Theory, liberdades um pouco excessivas, não? Em cunho sexual, formação de revolucionários nas escolas, nada feito. Os pais não estão gostando. E aí sim, gente, foi o primeiro passo eminentemente político dos norte-americanos de se voltar contra toda essa bagunça, que foi a eleição do governador Youngkin lá na Virgínia. E que foi uma baita surpresa até para muitos republicanos. E bateu na trave em Nova Jersey, a gente não pode esquecer também, né? Então, mas não era conspiração? Não, claro que não. A gente sabia desde o começo. Não era teoria conspiratória em tempo algum. Critical Race Theory é falado desde os tempos de início de Trump para trás. A gente... aliás, antes da gente encerrar com essa história da Critical Race, que é uma teoria não conspiratória, a gente queria lembrar uma história agora que aconteceu na Virgínia. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, com o inverno aí a toda lá no hemisfério norte, algumas estradas, claro, acabam sendo interditadas em função de gelo e neve, né? E uma delas, uma autoestrada que atravessa a Virgínia, acabou sendo interditada também. Só que essa interdição gerou uma fila interminável de carros que ficaram lá trancados, sem ter para onde ir. E dentro desses carros, famílias, crianças, idosos, todos presos nos seus carros por mais de 24, 36 horas, sob um frio aí de 10, quase praticamente 10 graus negativos. Já imaginou que pesadelo maior? 36 horas, estou falando 36 horas sem comer, sem ir no banheiro, como é que faz? Com criança, com grávida, né? Pois bem, adivinha quem estava sendo culpabilizado pelo calvário que essas pessoas estão passando presas na estrada? O governador Youngkin, claro, né? Que absurdo, que incompetente, tinha que ser republicano mesmo, deixando essas pessoas lá presas na estrada, passando
fome, sede, frio, grávidas, crianças, vovozinhas, só faltou chamar o cara de genocida, tá? Só tem um probleminha nessa acusação. O governador Youngkin ainda não tomou posse. Quem está no governo hoje, atualmente, ainda é o governador democrata. Que coisa chata, né? Quem está mandando lá na Virgínia para essa balbúrdia toda é um governador democrata. Rapaz, vocês não acreditam como essa história acabou do nada. Impressionante. De repente, isso não era mais importante. Eu quase acho que deve ter muita gente com a cara vermelha até hoje por estar culpando um governador que não era, e muito tweet com comentário em redes sociais sendo apagado, inclusive de jornalista, tá? Jornalista também sendo retirado antes que o vexame fique pior. Pois é, Youngkin genocida, só que não. Resumão. Bom, o resumão dessa primeira parte vai também servir como o resumão da segunda, em certo sentido, porque o que a gente queria reforçar aqui é o fato das teorias conspiratórias funcionarem, vamos dizer, as acusações de teoria conspiratória servirem geralmente para acobertar conspirações que estão sendo percebidas, certo? O público começa a perceber e a partir do momento que você percebe e questiona, as pessoas dizem que você é um conspirador. Então, a Obamagate é uma conspiração. Os problemas que a Hillary tentou impor à candidatura Trump é uma conspiração. Sequestro da governadora Whitmer, que a gente não vai falar especificamente daqui, porque, na verdade, o julgamento dessa turma vai ser em março e muito provavelmente, olha, não duvido nada que o pessoal pegue pena branda, porque a maior parte da conspiração foi criada pelo próprio FBI, certo? Então, isso é uma conspiração. Então, quando você pega uma coisa dessa, cabeluda, cheia de tentáculos, e você percebe, você questiona todo esse imbróglio do Covid, e você fala assim, que estranho isso aqui, né? Não estou dizendo que você precisa chegar a conclusão nenhuma, falar, é por causa do, sei lá, do pensamento dos globalistas, por causa da grande elite, etc. Não sei, não precisa chegar a conclusão nenhuma, tá? Estamos falando aqui de cidadão comum. O cidadão comum fala assim, que estranho, né? Mandaram eu tomar uma vacina, porque aí era certeza 100% de chance de não ter óbito, e daqui a pouco falaram que não ia precisar de booster, agora precisa de booster. Aí quando falaram de usar chip por causa de vacina, era a teoria conspiratória, agora estão falando, as pessoas questionam horas, a narrativa muda, e por isso que a gente está falando que o problema é que a gente tem que manter a guarda alta, combatendo as narrativas, porque as narrativas elas vão se alterando de acordo com a necessidade de quem está querendo impor uma certa situação, certo? Então, assim, tudo isso que está acontecendo, que está sendo agora exposto, está deixando de ser KKK, teoria conspiratória, e que já era sabido pelas pessoas que estavam, pelo menos com um pensamento crítico em relação a essas situações, vai ter sempre esse padrão, tá? É uma conspiração que é percebida, e quem percebe e levanta a mão fala assim, isso não é estranho, passa a ser um teorista conspiratório. Tá? A gente vai ver mais outros casos aí na próxima semana, inclusive eu acho que um dos mais importantes que aconteceram aí recentemente, que é do próprio dia 6 de janeiro, né? Que agora vão bater muito firme nessa história, gente. Essa aí é a narrativa de 2022 até as eleições, de que isso tudo foi uma grande conspiração para derrubar a democracia norte-americana, tá? E a gente não pode esquecer, né, que tudo que aconteceu nesse intervalo de tempo está sendo investigado aí por comitês, etc. e tal, e nada de muito estranho está de fato sendo apresentado. E as grandes estranhezas, por exemplo, no caso... não vou adiantar não, tem assunto pra caramba pra gente conversar, senão eu vou me esticar aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pro nosso Jabacito Expresso,
e aí a gente continua semana que vem, tá bom? Vamos lá. Para quem não fez ainda, a gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast, ou segue a gente também pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Pede também para, por favor, seguir a gente no nosso canal lá no YouTube. Já segue lá no Spotify? Então, por favor, dá uma entradinha lá no YouTube, segue a gente lá também, tá? Isso é importante. Faz um comentário por lá, dá uma clicadinha no like no episódio, clica no sininho para ser avisado, aquela coisa lá da toda. Pede também então para comentar com seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para também dar um share nas redes sociais, se vocês gostarem desse episódio. E anotar aí o nosso endereço no nosso canal do Telegram. Por favor, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. E pede também, se possível, para ajudar a gente a começar o nosso ano novo com o pé direito, entrando lá no nosso Pix, fazendo uma pequena doação, 1, 2, 5, 10, 1 bilhão de reais, para ajudar a pagar os nossos papagaios aqui do podcast, tá bom? Vou deixar o número lá, o código do Pix nas redes sociais, e também tem o QR Code no YouTube, beleza? É isso aí, pessoal. Agora a gente volta mais a nossa prática aí de 2 programas por semana, tá? Só se tiver alguma zica pela frente, mas a gente tenta ao máximo cumprir aí o nosso compromisso com vocês, beleza? Tudo de bom, gente. Bom ano, bom ano mesmo para todos vocês. Muita força, muita paz, muita sabedoria, muita paciência, tá? Vamos ter muita paciência esse ano porque vai ser um ano pesado, tá, gente? Vai ter literalmente, muita conspiração. E a gente tem que estar com a cabeça boa para argumentar certo. Chilicar não adianta nada, tá bom, gente? Vamos argumentar bem. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito mais super bem. Saindo da bolha.